Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, vamos continuar com a temática da aula passada acerca dos elementos que compõem a atividade financeira. Foi visto na aula passada, pontualmente, o conceito de Estado, o conceito associado de Constituição, o reconhecimento que o Estado exerce a atividade financeira. Foi identificado que a atividade financeira é a expressão da soberania do Estado, consagrando, portanto, as funções de captação, gestão e dispêndio ou gasto de recursos públicos em prol do atendimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, bem como o atendimento das necessidades públicas. Vamos ver hoje com vocês a continuidade da análise dos elementos que compõem a atividade financeira, agora tratando o crédito público, e em seguida vamos tratar pontualmente das necessidades públicas. Bem, pessoal, dando seguimento aos nossos trabalhos, eu sou Salomão Sá de Moraes e agora te apresento crédito público, numa visão introdutória. Bem, primeiramente, falar de crédito público, é falar de crédito, de credere, expressão latina, crédito, credere ou creditum, que significa dizer confiar, pôr em confiança. A expressão, portanto, crédito público denota indiscutivelmente uma relação de confiança, uma relação que denota, portanto, pessoal, confiar uma importância a alguém. Não é distante o raciocínio dado pela doutrina que a expressão crédito público aqui associada à atividade financeira se confunde com empréstimos públicos. Mas veja, há juristas como o professor Arada, em que faz distinção bem clara e bem técnica entre crédito público e empréstimo público. Professor, apresente para a gente um conceito objetivo de crédito público. É para já, meu querido e minha querida, olha só. Falar de crédito público é fazer uma referência a uma relação de confiança. Creditum, credere, que significa confiar ou pôr alguém. Nesse sentido amplo, consiste, portanto, em um mútuo ou um empréstimo público consumível, em que o Estado visa fomento de fundos. Eu repito, falar de crédito público é denotar a ideia de um empréstimo público em sentido amplo, envolvendo o contrato de mútuo ou o empréstimo público consumível, em que o Estado visa fomentar fundos. Então veja, você sabe pontualmente que em uma relação de empréstimo há uma alocação de valores por parte de um particular de um indivíduo indo para um outro indivíduo. E existe, portanto, a cobrança de taxas e juros associados, visando pontualmente remunerar o contrato. Assim sendo, não seria diferente nós também trabalharmos essas mesmas balizas no crédito público. Assim sendo, pessoal, toda e qualquer operação em que o Estado visa tomar recursos para si, bem como para aquelas em que o Estado concede para outro recursos, com uma relação de confiança, objetivando evidentemente o regresso desses recursos devidamente corrigidos, devidamente atualizados, eu tenho estudo aqui do crédito público. Então, mais uma vez, crédito público, crédito vem de credere ou de creditum, que significa dizer pontualmente uma relação de confiança. Falar, portanto, de crédito público significa dizer que existe um contrato de mútuo ou empréstimo público consumível, na qual, pessoal, o Estado vem fomentar a construção de fundos. Para tanto, o Estado ele faz uma série de operações em que toma para si recursos para ingressar esses recursos nos cofres públicos, mas também abrange as circunstâncias em que o Estado concede, portanto, tais recursos para outrens. Assim sendo, pessoal, vamos ver no próximo bloco, na quarta unidade, pontualmente, a natureza jurídica do crédito público. Você vai ver pontualmente que existem juristas que entendem que o crédito público é um ato de soberania, porque para tais juristas resulta do poder de autodeterminação e autoobrigação do Estado. Para outros juristas, decorre do ato legislativo,
Na medida e consequência, criar uma previsão em lei e normativo próprio já definido quanto à relação que envolve esse mútuo. De tal maneira, então, amplitude, pessoal, criar, portanto, a particularidade de ser parte ou não, pessoal, do empréstimo. E, por fim, você vai identificar um posicionamento, inclusive, majoritário no Brasil, que os empréstimos públicos, que os créditos públicos gerais têm natureza contratual. Bem, isso aí são cenas do nosso próximo capítulo. Aliás, lá no final do curso. Nós vamos aqui pontuar, portanto, uma retrospectiva dos elementos que compõem a atividade financeira. Você sabe que a atividade financeira é a expressão da soberania do Estado e congrega as funções de captação, gestão e gasto de recursos públicos e tem como objetivo o atendimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, bem como o atendimento às necessidades públicas. A atividade financeira ela é identificada em 4 elementos: receitas públicas, despesas públicas, orçamento público e crédito público. Receitas públicas sempre vão envolver a captação de recursos para a própria manutenção da atividade estatal. Por exemplo, as receitas públicas derivadas na modalidade de tributos. E como você já sabe, como você estudou, lá no artigo 3º do CTN diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Na mesma medida e consequência, nós temos as despesas públicas. Despesas públicas envolvem, portanto, gastos públicos. Envolve, portanto, a aplicação de recursos públicos arrecadados pelo Estado para o emprego, para o atendimento de políticas públicas e o próprio atendimento às necessidades públicas coletivas. Bem, na outra medida, nós temos como terceiro elemento o orçamento público. Por orçamento público, envolve sempre um critério de gestão de recursos públicos, envolvendo a arrecadação de receitas e a realização, portanto, pessoal, de obras, serviços em gerais. Tudo pré-fixado, pré-determinado pelo sistema normativo arquétipo, definindo, portanto, toda a injeção, toda a execução de aplicação de recursos públicos. E, por fim, nós temos o crédito público, que trata pontualmente de um empréstimo público de natureza consumível, em que reverbera 2 situações pontuais: o Estado arrecadando recursos para si e o Estado concedendo recursos para outrem. Tudo isso, pessoal, é o quarteto que informa a atividade financeira. Dando seguimento aos nossos estudos, pessoal, nós vamos agora atravessar esta montanha de informações e vamos estudar aqui pontualmente, pessoal, as características, repito, as características de toda a atividade financeira. Ao bem da verdade, nós vamos trilhar aqui as principais características. Coloquei aqui para vocês, pessoal, um quadro bem amplo das principais características que envolvem, pessoal, a atividade financeira. A primeira delas, pessoal, é a obrigatoriedade. O que significa dizer a obrigatoriedade como característica da atividade financeira? A obrigatoriedade, pessoal, está ligado ao poder e dever do Estado em atender necessariamente às necessidades públicas. Pessoal, isso reverbera uma atenção bem peculiar. Por que isso? Porque, pessoal, olha só, vamos voltar aqui a esse exemplo aqui norteador. Você veja, o que é necessidade pública? A necessidade pública, pessoal, ela tem um ponto de sedimento claro na Constituição e um ponto também de reflexão na lei. Significa, de toda maneira, pessoal, o Estado buscar o bem-estar da sociedade, o bem-estar de todos. Nessa medida e consequência, falar de interesses públicos reverbera 2 latitudes de interesses públicos: o interesse público primário e o interesse público secundário. Como é que é isso, professor? Olha só. Falar de interesse público primário é falar necessariamente daquilo que é imprescindível para o próprio atendimento das necessidades coletivas. E aqui nós estamos falando de saúde, aqui nós estamos falando de educação, aqui nós estamos falando de infraestrutura, aqui nós estamos falando, pessoal, de segurança pública. Tudo aquilo que é de forma imperativa a priori
é chamado de interesses públicos primários. Veja que o tema interesses públicos, ele é bem amplo. Vai abraçar os chamados interesses públicos primários, vai abraçar, da mesma medida e consequência, os interesses públicos secundários. No que tange, no que se refere aos interesses públicos secundários, é uma outra medida de raciocínio. Para você entender o que eu estou falando aqui nessa videoaula, quero que você entenda o seguinte exemplo. Aliás, pessoal, eu trago um exemplo a mim, na qualidade de ter atuado em determinada assessoria jurídica de uma autarquia. Vem aqui comigo. Olha só. Em determinado momento, pessoal, houve um questionamento para a compra de cadeiras na determinada autarquia estadual universitária, na qual eu fiz parte do corpo da assessoria jurídica desse órgão. E lá naquele momento, a primeira coisa que o órgão jurídico vai perguntar de forma categórica e translúcida é se houve todo o atendimento do devido processo legal na esfera administrativa no que tange aos atos a serem praticados. Não reverbera a atenção todo um procedimento de análise preliminar, pessoal, preliminar, à própria fase secundária da licitação, se não tiver o esgotamento de todas as exames das necessidades da própria adequação para que haja justificativa para o procedimento licitatório. Então, nesse caso pontual, o que ocorre? Para haver a aquisição de cadeiras, o que tange pontualmente o exame do interesse público compete aos órgãos maiores. Os órgãos maiores é que devem determinar pontualmente se há ou não interesse público. O órgão jurídico ele vai analisar a legalidade, a constitucionalidade, a lisura, a propriedade do procedimento ali vinculado. Quanto ao crivo do interesse público propriamente dito, não compete ao assessor assim fazê-lo. Compete ali simplesmente analisar a lisura, analisar pontualmente a legalidade, analisar, portanto, a dimensão ética constitucional. E ali, pontualmente, foi-se questionado por que tamanhas cadeiras se não poderia ter feito uma aquisição menor. E foi de um órgão esse questionamento. E isso reverberou e foi constatado que o número de cadeiras que iriam ser contratados, ou melhor, que iriam ser objetos de licitação para aquisição, estava muito além da necessidade propriamente dita da instituição. Nesse sentido pontual, eu gostaria de firmar aqui essa balança para vocês. Olha o exemplo que eu estou falando. A aquisição de cadeiras para serem utilizadas por alunos de determinado curso em uma autarquia universitária estadual. Então veja, o que se foi feito crivo? Primeiramente, há interesse público primário, que é o mais importante do exame, inclusive na balança é o que mais pesa. De fato há, porque as cadeiras, no primeiro ponto de análise, pressupõe, portanto, uma comodidade melhor para o aluno estudar. Pressupõe, portanto, um maior número de assentos para assistir aquela aula, para ter o desenvolvimento intelectivo do aluno, ou do alunado, assim de forma genérica. Em contrapartida, faz um outro exame clínico, que é a presença ou não de interesses públicos secundários. Ora, por que tamanhas cadeiras? Por que tem que ser cadeira agora? Por que não pode ser feito futuramente? Esse questionamento, pessoal, ele é feito numa segunda dimensão, que não é tão importante quanto o interesse público primário, que é o interesse público secundário. Portanto, quando nós estamos falando aqui de atividade financeira, e nesse sentido nós estamos falando aqui pontualmente do atendimento das necessidades públicas, nós estamos falando de interesse público. E desse interesse público, pessoal, deve preponderar sempre o interesse público primário, sempre, indiscutivelmente. Não pode jamais essa balança aqui colocada quinar para o lado em prol do interesse público secundário. É por isso que você, pegando a doutrina da jurista Maria Silva Zanella de Pietro, ela chama desses interesses de interesses públicos institucionais, que mais se aproximam da esfera privada do que da esfera pública. Então, esses interesses públicos secundários, que são chamados de interesses institucionais, eles não podem preponderar para que haja, portanto, a observância das necessidades coletivas. Não pode jamais haver esse ponto de aplicação. Sempre
uma visão ética, uma visão coerente, uma visão legal é preponderar os interesses que são genuinamente constitucionais, que são emanados, portanto, da condição do Estado, que é as necessidades públicas, também aqui apresentadas por interesses públicos primários. Falar, portanto, de interesse público, não esqueça, por favor, é falar de interesse público primário que se assemelha plenamente às necessidades coletivas ou públicas, e em contrapartida há os interesses públicos secundários, que são interesses, pessoal, setoriais, que são os interesses institucionais, que jamais podem pesar com maior gás, com maior força, em detrimento do interesse público primário. Pessoal, nesse sentido e consequência, vamos aqui analisar esse gráfico aqui com informações associadas. Veja que de um lado, aqui da balança mais pesando, interesse público primário. E envolve sempre o que, gente? Necessidades coletivas ou interesses da própria coletividade. Lembrar pontualmente que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Então, para quem é o destinatário desses interesses públicos primários? É o povo, que é elemento do Estado. Em contrapartida, pessoal, nós temos os interesses públicos secundários. Esses interesses públicos secundários, pessoal, olha aqui como colocado, são interesses do Estado enquanto sujeito de direito. Logo, como diz, como meros interesses fazendários em prol do erário público. Não são interesses, pessoal, genuinamente na sua esfera ontológica, em prol das necessidades públicas. Professor, então quando eu pego uma licitação, o que eu enxergo ali? Você vai enxergar, tecnicamente falando, sem miúdos, sem mimimi, objetivamente falando, uma esfera de interesse público primário e uma esfera de interesse público secundário. E no procedimento interno, e também ali vinculado na fase externa, que é a fase de licitação propriamente dita, vai estar consignado no gênero interesse público. Então veja, na balança interesse público, tem sempre um lado mais forte, que é o interesse da sociedade. E em contrapartida, o interesse público secundário. Lâmpada, um recapeamento pontual numa localidade específica, cadeiras, mesas, lapiseiras, o que seja, que são interesses que não têm tamanho crivo de peso numa balança. Agora, se o interesse público secundário ele vem em prol do interesse público primário, significa dizer que existe sim necessidade pública sendo observada na licitação. Cuidado! Muitos juristas chamam interesse público como interesse público primário. Veja aqui, na minha fala, eu alterno propositalmente para você memorizar. Mas eu quero fazer só um stop e eu quero te mostrar um ponto aqui crivo. Sempre quando você tiver de frente de interesse público, você vai ter um comportamento objetivo de entendê-lo como necessidade pública. Mas cuidado, se a questão vier a trabalhar uma orientação de fazer distinções entre o interesse institucional de um setor, de um órgão, de uma autarquia, de uma prefeitura pontualmente falando, você tem que levar em consideração que está falando a questão de interesse público secundário. Tranquilo? Capite? Bem, pessoal, vamos voltar, portanto, à primeira característica aqui da atividade financeira. E vimos ainda há pouco que a primeira característica da atividade financeira é a obrigatoriedade. Na obrigatoriedade, pessoal, fica claro que está ligada ao poder e dever do Estado em atender às necessidades públicas. E que seriam essas necessidades públicas, pessoal? Interesses públicos secundários, comprar lá uma borracha, comprar lá um apagador, ou interesse público primário? Saúde, educação, transporte, lazer, lógico que são interesses públicos primários. Tudo bem? Tranquilo, tá de boa. Pessoal, outra característica importante da atividade financeira é o dinamismo. Pessoal, deixa eu tomar só uma água aqui rapidinho. Só uma água, rápido. Bem, dinamismo. Então, falar de dinamismo é falar de movimento. Concorda? Algo estático é algo não móvel.
algo dinâmico é algo que tem mobilidade. E o que seria dinamismo? Pessoal, o dinamismo está aqui caracterizado como característica da atividade financeira porque a própria atividade financeira executada pelo Estado, ele se submete constantemente pelos influxos políticos. Recentemente, pessoal, o líder político do Brasil, do Poder Executivo, em uma determinada localidade que esteve, que no caso foi o Rio Grande do Norte, salvo engano, uma das pessoas ali que estavam presenteando com sua presença perante esse líder político do Executivo brasileiro, indagou a público se o auxílio emergencial poderia ser continuado. E o líder político deste país disse que sim, iria até dezembro. Pessoal, independentemente dos 50 bilhões de reais gastos e tal, mensalmente, para o auxílio emergencial e outros mais elementos, eu queria deixar bem claro que aquela posição tomada não é inconstitucional e também não é ilegal. Nada disso. Ela é política. E essa posição política, ela é reverberada com a própria dinamismo que é a atividade estatal. Significa dizer que ele, como líder político desse país, ele tem que atender às necessidades do seu povo. Porque na democracia vence quem forma a maioria, né? Consagra, portanto, a maior parte da população que designa um líder político que após essa votação, designar esse líder político por maioria, ele acessa ao poder. Ao acessar o poder, quebra esse nexo ontológico de ele ter que atender exclusivamente aos interesses da maioria. Ali quebra o nexo. Ele tem que atender aos interesses do povo. Ou seja, tanto da maioria quanto da minoria. Eu não vou entrar no mérito se a maioria ou minoria são as pessoas que estão nessa situação emergencial ou não. Meu mérito não é esse, meu mérito é acadêmico, mas é pegar esse ponto crivo de análise e te mostrar que o dinamismo é uma das principais características da atividade financeira. Por quê? Porque o líder político ele está submetido a influxos, decisões cotidianas de natureza política. E isso, pessoal, vai orientar todo o caminhar político e ideológico do Estado. Então, dinamismo significa dizer que a atividade financeira está calcada nos influxos das decisões políticas tomadas durante toda a trajetória em que o Estado ali está exercendo a sua atividade estatal. Significa dizer que, a qualquer momento, por forças políticas e ideológicas, poderá haver, pessoal, por exemplo, aumento da carga tributária ou diminuição da carga tributária. E, nesse sentido pontual, o que acontece com a atividade financeira? A atividade financeira ela é enxergada sob duas ópticas. Uma óptica das finanças públicas com um ponto genérico, e aí vem a ciência financeira, e na outra medida ela é enxergada numa disciplina normativa jurídica chamada direito financeiro. Então veja, falar de dinamismo é o reconhecimento de que todo agente, todo o líder político de um país, de um estado, de um município, ele é submetido continuamente aos influxos políticos. E isso vai reverberar no aumento da arrecadação de tributos ou não, no aumento ou não da atividade financeira pelo Estado. Sempre submetendo, portanto, o pessoal, o Estado, a influxos ideológicos políticos. Um exemplo muito comum, inclusive em prova, é a comparação entre o Estado liberal e o Estado social. Pessoal, o Estado liberal, ele vai priorizar sempre o quê? A não intervenção do Estado na atividade econômica e de forma associada, o Estado ele vai se manter minimamente. Ele vai manter só o mínimo necessário, tipo segurança pública. Né? Te dou como exemplo categórico os Estados Unidos, que mesmo em período de pandemia, né, que nós estamos infelizmente submetendo-se, né, e isso reverbera muita reflexão pessoal, social, familiar. Nós temos um país, Estados Unidos, que pouco investe na saúde pública. Aliás, é uma saúde paga. Em contrapartida, um Estado com mais características sociais como o nosso, tem um sistema único de saúde que está fazendo um milagre
para atender uma série de pessoas com suspeitas ou com, de fato, o vírus da Covid-19. Isso é o que reverbera o dinamismo. Professor, eu quero um conceito para anotar. Aqui, meu querido, minha querida aluno, aluna. Olha só. Dinamismo significa dizer que a atividade financeira é submetida aos influxos da política. As decisões políticas, portanto, elas criam um patamar ideológico que vai definir a atividade financeira. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Pessoal, vamos partir para outra característica da atividade financeira. E aqui nós vamos trabalhar rigidez. Para a gente trabalhar a rigidez, pessoal, eu gostaria de abraçar com vocês a Constituição. Porque a Constituição brasileira, pessoal, ela traz um procedimento rigorosíssimo de alteração, que é, pessoal, as emendas constitucionais. Pessoal, falar de rigidez como característica da atividade financeira significa dizer que mesmo que o Estado ele esteja submetido a uma série de ingerências em fluxos políticos, ele não pode passar por cima da Constituição e das leis de regência que instruem, que informam as finanças públicas. Veja, olha como uma característica, gente, é muito interessante esse ponto. Olha como uma característica ela está associada a outra. Significa dizer que dentro do crivo da rigidez, pontualmente nós temos o que, pessoal? Nós temos que não pode haver uma alteração da toda a sistemática das finanças públicas se não observar o crivo da Constituição e o crivo das leis de regência, em especial a lei complementar. Pessoal, vamos ao artigo 60 para a gente entender isso. Olha só. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República e de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades de federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Não acabou. E aí, pessoal, nós vamos aqui para o artigo 4º da Carta Magna, antes mesmo de nós abraçarmos a leitura pontual do parágrafo 2º. Olha o que diz. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o que, gente? A forma federativa do Estado, o voto diário secreto universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Seguidamente, a disciplina que nos interessa agora, o parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando aprovadas se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Professor, onde o senhor quer chegar? Meu querido e querida, vamos aqui ao artigo, com base nessas informações, vamos aqui ao artigo 163 da Constituição. O artigo 163, pessoal, ele traz um capítulo chamado das finanças públicas. E na seção número 1 fala das normas gerais. E aqui transmite a seguinte informação. Lei complementar disporá sobre: inciso 1, finanças públicas. Inciso 2, dívida pública, externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Inciso 3º, concessão de garantias para as entidades públicas, emissão e resgate de títulos da dívida pública. 5. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. 6. Operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 7. Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardar as características e condições operacionais plenas nas voltadas ao desenvolvimento regional. Traduz, professor. Meu querido, a Constituição ela é dotada de rigidez. Significa dizer que qualquer alteração que se for feita na Constituição, observando-se o crivo da supremacia formal, deve ser submetida a uma emenda constitucional. E, por tal, pessoal, não submete aos influxos de uma lei para alterar a redação da Constituição. Significa dizer, pessoal, que o artigo 163 da Constituição só pode ser modificado se tivermos diante do que, gente?
de uma emenda constitucional. E mais, ainda no critério de rigidez, como característica da atividade financeira, fica claro e translúcido que lei complementar irá dispor acerca de quê? De finanças públicas, que é a nossa matéria. Então, pessoal, essa característica chamada rigidez, ela tem dúplice aspecto. Primeiro, significa dizer pontualmente que tratar de atividade financeira requer no Brasil pontualmente, de um sistema normativo rigoroso, de um sistema de regras muito complexo, que é a Constituição, submetendo, portanto, qualquer alteração das regras que regem o direito financeiro somente por meio de emenda constitucional. E mais, a própria Constituição da República Federativa do Brasil de 38 já determinou que disciplinar acerca de finanças públicas requer lei complementar. Não requer lei ordinária, requer lei complementar. Eis, portanto, a característica da rigidez. Professor, me apresenta aí rapidinho um conceito só para botar aqui no meu caderno. É agora. Olha só, anota aí. Por rigidez, nós temos que tratar de atividade financeira. Por rigidez, nós temos que tratar de atividade financeira requer observância adstrita aos termos da Constituição e da Lei Complementar de Regência. Vírgula, posto expressa disposição, olha só, do artigo 163, inciso 1. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, vou finalizar esse bloco, que foi um pedido muito sério de alunos, para não ficar blocos muito longos. Se fosse uma aula para OAB direto ou concursos gerais, vocês já viram minhas videoaulas, às vezes eu gasto 3 horas, 1 hora e pouco de gravação, justamente porque é um outro tipo. Aqui eu estou trazendo um conhecimento novo para vocês. Tá? Para quem já sabe, parabéns, está revisando. Mas de toda maneira, pessoal, eu vou continuar nossa videoaula, já na aula número 2, e nessa mesma medida e consequência eu te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, fique em paz, sucesso a todos vocês de forma indistinta, e não esqueçam, pessoal, Deus realizações. Um grande abraço e até mais.